Muito provavelmente você está buscando alguma coisa como os heróis do Senhor dos Anéis buscavam, algum segredo como os alquimistas buscavam, os hermetistas. Não que seja um segredo, que você esteja esperando um segredo que ninguém mais saiba, mas é como se você buscasse algo inominável, digamos assim. Eu vou tentar nomear com você nesse vídeo. E muito provavelmente já está dentro de você. Muito provavelmente porque eu não quero me charlatanizar criando sabe, uma obrigação de que tenha que ser do jeito que é a minha leitura de mundo apenas, tá? Inclusive, um adendo e uma ressalva, você pode ler tudo, ver tudo e consumir tudo. Isso aqui é Aristóteles. Nossa, é para parecer mais inteligente. Não, eu estava lendo ontem a primeira página. A primeira não, né? Eu vou voltar nisso, tá? Aqui tem algumas anotações, só para você entender, né? Sofram. Eu precisava saber que isso é escritor, que Xenarco é professor, e existe uma diferença, isso é a poética de Aristóteles. E que a visão dele, inclusive a aristotélica em si, foi mudada. Recentemente foi questionada. O método euclidiano foi questionado. Então são visões de mundo. E aquele que vem e diz, é assim porque eu vi, e porque eu recebi, e porque... Não. E também é a minha visão. Pode ser que sim, sabe? Mas valeu o aviso. Por quê? Se encontra em você, mas como peças de quebra-cabeça espalhadas. Só que pensa que você não é a sala que está espalhada as coisas, um chão, um cômodo. Você é uma nação, você é um mundo, você é um universo. Então pode ser que as histórias que a gente conta de extraterrestres, de vida alienígena, os filmes de, sabe, anos-luz, esses termos, essas coisas de distância pode ser um reflexo interno. Não sei se vocês estão vendo ali, mas o nome do canal diz alguma coisa. O hermetismo, né? Se dá por ser fechado. Potes herméticos, bem fechados. E uma das máximas, que não é bem do hermetismo, mas é do Kabbalah, enfim, faz sentido a gente analisar. Não é porque um homem disse que é real, só por isso. Faz sentido, que é o que está em cima como o que está embaixo. Então pode ser que essas histórias, né, reflitam, esses termos reflitam algo de você. Sendo assim, você não é uma sala de estar onde os quebra-cabeças estão... Onde as peças estão espalhadas e você só tem que olhar e encontrar e juntar. Parece que é assim, algumas pessoas dizem que é assim. Mas algumas pessoas, inclusive, faz parecer que é como um livro. Você acha o livro e lê. Pronto, né? E alguns desses gurus dizem que é assim, inclusive. E se você não conseguiu, é porque tá com você o problema. E pode ser que esteja. Eu também não sei. Eu não tenho essa resposta. Mas eu tenho a resposta de que a minha busca, aquilo que eu busco, o meu caminho, a minha trajetória, me mostrou que me parece que é mais como páginas de livros, de um livro muito grande, só que espalhadas pelo universo. E isso não torna difícil, na verdade, torna divertido. E por isso eu vou usar o exemplo do Luffy, One Piece. Eu estava vendo um vídeo do professor Rafael Falcon, mestre em latim, em línguas, pela USP, né? Porque a gente gosta de títulos, né? Vamos lá, títulos. Tô brincando. E ele estava explicando por que os animes fazem tanto sucesso. É porque, quando a gente assiste, com todo respeito, Turma da Mônica, Papaléguas, os desenhos ocidentais, a gente vê o desenho e é isso. A gente não filosofa.
sobre o Cebolinha ou sobre o... Talvez sobre o Papaléguas, a gente consegue tirar algum significado, assim, mas é muito subjetivo, se a gente for analisar. Bob Esponja, nossa, ele é quadrado, né? E tem um episódio que ele fica redondo. Sim, mas é tão sutil que precisa a intenção de ver assim e de ler dessa forma. Os desenhos japoneses, não. Os animes, não. Eles debatem durante o anime. Então, se você não quer, se você não tá disposto e intencional para ler os significados, se você, mesmo que você não esteja de forma intencional, você acaba entrando num debate filosófico. E foi filológico, querendo ou não, em alguns casos. Mas é outro papo. Então, você vê o Naruto lutando com o Sasuke e debatendo sobre o que é amizade, o que é não deve desistir, o que é ser o melhor, o que é usar o trauma que ele teve pra ser alguém, ser o Hokage e não querer destruir tudo como o Sasuke. Então tem dois lados, só que os dois lados são do bem, não é um contra o outro, basicamente, dentro parece que é, mas é como se fosse dois aspectos de si mesmo, de você que assiste. Nós. Isso, se você se esforça, você... Nossa, parece que, né? Mas mesmo que você não se esforce, você tá vendo alguma coisa filosófica ali por trás. Algum significado, alguma profundidade. Tanto que no final, não é spoiler, né? Eu aconselho você a assistir. Sim, eu aconselho. Tanto que o professor Rafael Falcão disse que assistiu Naruto. Do clássico, inclusive. Você sabe. Nossa, é um parto. Pra nós que já assistimos Voltar do clássico, enfim. E... Tanto que no final, meio que o Sasuke era realmente... completava o Naruto, que eles eram deuses, enfim, é aquele deus ex-máquina de todo anime, né? Que ele... Todo principal tem que ser o deus. Tem que ser, né? Que também é que ficou chato isso. Mas também é um aspecto interno. Porque vós sois deuses e a gente já chega lá. Porém, o Luffy quer ser rei dos piratas. Monkey D. Luffy. Não é uma análise sobre One Piece, mas eu posso fazer uma análise sobre One Piece. Olha aqui. E ali também tem o chapéuzinho do Luffy. Não por acaso eu tô falando disso. Então, não é uma análise de One Piece, mas ele quer ser o rei dos piratas. E geralmente quando você quer ser o rei de alguma coisa, você precisa se dedicar, e você precisa isso, e você precisa aquilo. Só que o Luffy, ele quer só se divertir, basicamente. E por ele querer se divertir, ele encontra no caminho dele... Eu já falei mais ou menos sobre isso, não é a mesma coisa. Mas parece, a gente vai bifurcar em determinado momento. Ele vai encontrando as pessoas que ajudam ele. Ele literalmente saiu num barco e o barco quebrou. Ele tinha um barril de comida, ele comeu toda a comida do barril e entrou no barril, porque aí ele não morreu por causa disso. No começo da jornada dele. E isso já mostra que às vezes a gente acha que a jornada, o passo que a gente precisa dar é um passo grande, é um passo que, nossa, isso é que não sei o quê. Mas às vezes é entrar no barril. E aí a Marinha encontra ele. Você fala, nossa, que azar. Não, é por causa disso que ele encontra o Kobe, que o Kobe futuramente... Pum! Um mapa, assim, né? Mas porque a gente tá vendo a história. Você tá vivendo a sua história de dentro. O Luffy também tá de dentro, a gente tá de fora. Por isso que a gente vê esses... Mas todo momento ele quis se divertir. O ponto é que tá dentro de você. É como um quebra-cabeça. Mas se for chato... Inclusive o One Piece é uma peça. Por exemplo, a peça que faltava, talvez. Ou... né? É como se ele estivesse realmente juntando o quebra-cabeça. Só que se você odeia juntar o quebra-cabeça, você não termina o quebra-cabeça. Por isso é diversão. E cada peça nessa diversão vem com um plus, se você se diverte. Que é o ponto central disso que você procura. Que é você mesmo. Você se procura. Só que você não sabe. Por não saber, você não se volta pra dentro. E aí não há diversão. Mas pra se voltar pra dentro, esta é a chave. Demorou, mas chegou. Criar repertório. Imaginação. Criar inteligência. Esse aqui é um livro do Aristóteles, por isso que eu mostrei ele, não era pra falar, nossa, como ele fiz, era pra isso, na verdade. É o livro Poética e Tópicos 1, 2, 3 e 4.
Poética. É um livro todo para poética. Aqui eu tenho o Organon. O Organon é um conjunto, eu espero que não caia, que vocês estão vendo o que eu tô fazendo. É um conjunto de textos, né? É as obras completas do Aristóteles. Então aqui tem tudo, deve ter a poética também, se eu não me engano, tem a poética. A ética, a política, categorias, constituição nortena da alma, do céu, poética e retórica, tá? Um livro que tem tudo, mas a gente tem um livro único para isso. E é o que ele fala, basicamente, e muitos grandes homens falam, que é o imaginário que molda o ser humano. Desde obras que você assiste, que você lê, desde músicas que você ouve. Quanto mais difícil o texto e aquilo que você se propõe a pensar, aquilo vai criando dentro de você um quebra-cabeça. Lembra da diversão, tá? Lembra dessa introdução e você não vai esquecer quando a conclusão chegar como uma coroa, tá? Então, o imaginário. Eu te pergunto, se você depende do que nos dão... Por exemplo, você não vê isso aqui na revista Caras. Eu não sei se existe essa revista ainda. Eu não sei qual é o blog de fofoca. Globo, não sei. Não vai falar disso. Mas vai falar de algum livro. Tem o tópico livros na mídia, Vamos dizer que é um... Vamos chamar de eles, por enquanto? Eles. Mas o eles não tem identidade. Eles é um modo de pensar, um modo de controle. Então, existem pessoas que querem sim controlar. E várias pessoas... Às vezes até você pode fazer parte, ou ter feito parte. Você entrou numa empresa e não sei o que, você virou amigo do chefe, sem perceber. Depois você viu, nossa, eu manipulei aquilo, não sei o que. É uma egrégora, é uma forma de pensar, tá? É um inconsciente coletivo. Então, vamos chamar de eles. Eles... tem o tópico, o jornal, vamos falar de livros, lançamentos, best-sellers, toda revista grande tem. Só que nunca é profundo. Então essas obras, mesmo que livros, mesmo que o que é dado para você, o que é oferecido e ofertado no mainstream, Netflix, YouTube, e o YouTube é mais livre, né? Mas cinema, basicamente. Eu tenho uma teoria que os diretores, eles precisam passar o que é entregue para eles, mas eles colocam... Ó, o choro de bebê. É a vida acontecendo. Oi, lindão. Já vou. Eu vou terminar de gravar e já vou, tá? E... eles colocam por debaixo o significado, mas eles têm que fazer o que eles querem, tá? Então, o ponto. Se você não for atrás dessas obras... seja até animes, filmes, obras densas. Não precisa ser só difícil, mas que pela sua diversão... Sabe quando uma criança... Observa as crianças. Eu tenho 2 filhos. Um acabou de vir aqui me chamar. Observa eles. Eles querem. Quando tá difícil, eles querem continuar. Eles não gostam de ajuda, basicamente, as crianças. A gente que quer fazer por eles e acaba que tira a autonomia deles, basicamente. Você, por essência, é assim. Você gosta dessa complexidade. Por isso, se você não procurar depois de adulto, que desde a infância te influenciam para não procurar e não gostar dessas obras, deixam você fraco pensando que o imaginário é um músculo e quando você treina o músculo, ele cresce. A mesma coisa do imaginário. Se você não treinou na infância, depois de adulto, se você não procura, é difícil, mas é prazeroso. Então, se você não for atrás, é isso que é ofertado. Que é destruição, apocalipse. Se fala de ET, é do bem ou é do mal, e é sempre essa dicotomia, e você não sabe bem, você não entende bem. Aí tem um filme novo dos heróis, os heróis parece que tá tudo pela personalidade, né? E parece que querem colocar isso, né? Essa dissimulação, essa dissociação cognitiva. Os heróis, aqueles que a gente ama, né? Eles estão desassociados, eles têm dupla personalidade. Todos, começa a observar. Eles têm alguma luta, todo mundo tem uma luta interna. Ok,
Mas perceba como a narrativa e o imaginário ofertado é esse. Aí você fala assim, o que é diferente disso? Senhor dos Anéis, já ouviu falar? Sim, tem uma luta interna, né? Mas você percebe que o herói, ele não é colocado como o herói de hoje, né? O perfeito. Tanto que no próprio filme do Senhor dos Anéis, o rei não é o principal. O mago não é o principal. O mais forte não é o principal. É o Hobbit. Em todos os filmes. Por quê? Que o herói é o menor e é o pior. Já te faz pensar. Você percebe? Ah, mas o Frodo quis colocar o anel e não sei o quê. Sim, é como se o desejo por coisas materiais, pelo poder, a corrupção do poder, tivesse seduzido ele. E ele lutou contra a corrupção do poder. Não como uma dupla personalidade de cognição desassociada, basicamente, bipolaridade, enfim. Não, é uma luta contra um símbolo do materialismo e do poder, da corrupção que o poder causa quando não conquistado como o rei, que eu esqueci o nome agora, enfim, do primeiro filme do Senhor dos Anéis, ou do terceiro, enfim. O Aragorn, né? Que é o arquétipo do rei perfeito, tá desenhado ali, mas não é o herói do filme. Então, mesmo assim, ele precisa lutar contra os monstros, contra essa corrupção, contra a possível corrupção do poder do anel. Que é o anel do poder, inclusive. De descer invisível, enfim. É essa representação. Você percebe? O próprio One Piece, o próprio Luffy, hoje já está muito mais complexo. Várias mitologias, várias metafísicas diferentes. Onde é o Deus Sol central. E aí você pensa o que é isso, o que não é. Aí você fala assim, de onde vem essa cultura? E você só vai perceber de onde vem se você enriquece esse imaginário e busca mais cultura. Mais complexidade. E aí, oi lindão, esse é o 02. E aí você vê, eu só consigo analisar quando eu tenho repertório. E quando eu analiso, eu vejo que alguns intencionam um certo tipo de narrativa para o imaginário, enquanto outros simplesmente criam arte, beleza, estúdio Ghibli, geralmente os orientais, né? De novo os orientais. Tem muita coisa boa, só que não é propagado no Ocidente porque o Ocidente tem um controle deles, tá? Dessa ideia. Por exemplo, para finalizar, no mar Mediterrâneo, onde tem Grécia, Troia, Egito, toda a Mesopotâmia, o mar Mediterrâneo é uma bacia gigante, com terras circulando ele, mas é gigante, tanto que a Ilíada, a Odisseia se passou dentro do mar Mediterrâneo. Tem uma entrada minúscula pelo mar Mediterrâneo e é como se fosse uma piscinona das terras, só que gigante, é o mar Mediterrâneo. Esse mar já secou, já se encheu de novo. Egito já caiu e já levantou diversas vezes. Troia foi descoberto que teve 8 cidades, ou 9, hoje é a nona, mas hoje não existe, né, basicamente, mas a do filme foi a sexta, do filme não, da história da Odisseia, foi a sexta ou sétima, alguma coisa assim, da história de Troia. Então eles estão acostumados com apocalipse, destruição e reconstrução. Aonde foi escrita a Bíblia? Na Mesopotâmia, ali, né, Oriente Médio, Judéia, né, Egito, onde tinha essa visão de apocalipse, de destruição para uma reconstrução. Tinha que haver a destruição para uma reconstrução, dilúvio e tudo mais. Por que essa ideia é colocada para todos? Quais são as ideias? Não vou falar disso aqui, mas eu vou falar no próximo vídeo. Mas quais são as ideias dos outros, do Oriente, por exemplo? Da América do Sul, da América do Norte? Quais são as mitologias? Eu vou explicar, vou falar assim, num filme. Nossa, ele vai jogar para outro vídeo. Não só, mas eu vou falar mais profundo no outro vídeo. Que é,
sempre um ciclo ascendente. Sempre aumentando. Já ouviu falar de pi? Já ouviu falar da proporção áurea? Já ouviu falar que tá nas flores, no pássaro e na nossa orelha, em tudo? Entendeu? Ciclo, né? Oriental e as Américas, fora este mar mesopotâmico, fora essa linha, falam de ciclos, onde há a melhora. A história conta na mitologia que não é destruição, é a melhora e evolução. É evolução. Não tem destruição para voltar do zero e porque o povo errou e porque é pecado. Não, não tem nada disso. É o ciclo que você passa naturalmente, que você escolheu para chegar até o seu eu evoluído, o seu eu ideal, o seu eu superior. Mas por que não falam disso na mídia? Porque querem que você tenha o imaginário que eles querem que você tenha, porque o imaginário que tenha medo é mais fácil de manipular. Porque se você tem medo de alien, eles começam a falar de aliens. E aí a sua energia vai ser manipulada, porque você vai sentir medo, ansiedade ou euforia para quem gosta de alien. Então, se você gosta ou não gosta, não tem problema. Porque você vai ser útil. Eles vão manipular a sua energia. Com energia manipulada, você gasta mais, você é mais propício a fazer o que eles querem. E é o controle. O que mais tinha nessa região, a Mesopotâmia, ou ali no Mar Mediterrâneo? Controle. Sempre os impérios, né? Um comendo o outro. Mas não teve nos outros? Teve. Teve sim. Só que qual é o imaginário? Né? Sempre foram, por exemplo, recentemente, né? Você não vê aqui os incas com medo do... Nossa, porque não sei... Não tinha isso. Era mais ou menos você viver... os povos brancos. Só não entra aqui. Os canibais, lembra que chegavam até certo ponto, aquela ilha, ninguém tinha entrado na Ilha dos Canibais, né? Até recentemente, 1800. Só não chegava perto. Chegava perto e tomava flechada. E eles não saíam pra atacar ninguém. Você percebe? E aí a gente vai entrar em histórias de como os faraós eram construídos. Era narrativa, imaginário. Se no seu imaginário tem um Deus que você precisa venerar e se arrepender porque você é um fraco e você... Nossa, e você não sabe nada e você só vai conseguir com esse Deus, tá? Aí, de novo eu vou falar disso. Quem se beneficia é o sacerdote desse Deus. É o corpo humano desse Deus, o representante desse Deus, ou os representantes desse Deus. Então, você percebe o porquê essa narrativa tá aqui. Não percebe? E por que a outra não? O imaginário é intencionalmente moldado por eles, certo? Então, você faz o quê para o seu imaginário não ser moldado por outros e ser criado por si mesmo? Procurando as pecinhas do quebra-cabeça. Lembra? Com entusiasmo e diversão, não com sofrimento. Como se um Deus quisesse que você sofresse para ter uma recompensa eterna. Lembra a narrativa, o imaginário que eles criam? Estão criando imaginário, estão colocando imagens, estão colocando narrativas, estão colocando informação. Estão colocando informações que eles querem. Se você não filtra e não entende do seu imaginário, não controla o seu imaginário, você segue o imaginário deles, o que eles colocam como símbolo para você. E aí eles enriquecem o seu imaginário com o que eles querem. Então, o seu papel é buscar e criar o seu imaginário. Como? Obras clássicas, densas, mais difíceis, mas que você gosta. Você sente um apreço quando você vê alguma coisa. Você fala assim, pô, não sei, eu não gosto de Senhor dos Anéis, é meio denso, não sei o quê. Aí você fala assim, tá, mas eu gosto de poesia. Eu já li um poema, eu gostei certa vez. É a melhor coisa para criar esse imaginário. Inclusive, a poética era isso que eu completarei com o livro de Aristóteles, que é o principal é a poética, é a poesia. Porque é a arte do não visto, sabe? Do não... É aquilo que eu falo e você pensa. Esta imagem mental é a poética e a poesia. Com ritmo, com arte, com beleza. É a beleza que cria o imaginário. Por isso, as imagens não são mais belas a que é colocada para nós. Não tem beleza. Tem exposição, tem... sabe, terror e guerra e conflito. Sempre isso. Mas imagem de beleza
como na época de Aristóteles, de Platão, ou até mesmo em outras civilizações, sabe? Onde a beleza era exaltada e não a destruição. Portanto, se grandes sábios disseram que a beleza enriquece, por que buscar a feiura? Adentre a si mesmo, sabe? Fecha o olho e respira. Tenta se perguntar o que é beleza pra você, o que você gosta. E aí você procura. E aí você vai, um passo de cada vez, entra no barril. E deixa levar, o barril levar. Entendeu? Não é soltar, não é... É soltar, não é ser irresponsável, não é. É confiar. Como no filme da Odisseia, não vou dar spoiler, mas no final é mais ou menos isso. Sabe? Entregue-se ao seu eu superior. Confia. Como eu vou saber? Você vai saber. Assiste meus vídeos, leia o que eu posto, o que eu escrevo, leia esses livros e não deixa qualquer imagem entrar na sua mente e tomar o lugar que é seu. Você é soberano. Seja religião, seja qualquer deus, qualquer coach, qualquer coisa. Você pode escolher. E quando você escolhe, as peças brilham para você encontrar elas e juntar no quebra-cabeça. Você precisa somente deixar essa habilidade inata, como a das crianças, voltar. Esse feeling. Respira, se conecta. No começo pode ser desconfortável, mas é o desconforto do treino da academia, sabe? Daqui a pouco você começa a gostar. O resultado começa a aparecer e você começa a fazer mais coisa, levantar mais peso. Você fala, meu Deus, eu nem imaginava isso no primeiro dia. Sim, mas existiu o primeiro dia. Uma página difícil. Uma obra que você julgava difícil. E chata, talvez. Porque o chato é colocado também pela mídia, por eles. Esse imaginário criado, intencionalmente. Eles dizem o que é bonito e o que é feio, o que é bom e o que é ruim, o que é chato e o que é legal. Você não escolhe, é o que eles dão, certo? Então você escolher. Deixa eu ver se é chato mesmo, Senhor dos Anéis? Deixa eu ler um pouquinho. Deixa eu ver pelo menos o filme. A crítica, um vídeo no YouTube de um analista, de um cara que analisa, sabe, o significado, sei lá, uma crítica, vou ver, qualquer coisa. Tá, agora eu vou, uma página. E se eu gostar? E se eu gostar e eu não sei que eu gosto? E se eu nem souber o que eu gosto ainda? Se você se coloca nesse lugar, é como se pelo menos você tivesse nascido. Agora a vida cuida do resto. O seu sistema. Aquilo que você acredita, sabe? A sua própria inteligência. Mas você precisa nascer para isso. Questionar é o primeiro passo. Será que eu gosto disso? Será que eu não gosto disso? Será que... Nossa, estão falando mal disso. Deixa eu ver. Nossa, eu gostei. Agora deixa eu ver quem tá falando bem. Então quem tava falando mal tinha um viés e... Você percebe? Você pode escolher. Isso é tomar as rédeas da própria vida. É autossoberania. E sabe, os incas, essas coisas que eu vou me aprofundar? Sim, mas o que eu queria que você entendesse aqui. Se você não criar o seu imaginário, se você não tomar as rédeas e souber exatamente, mesmo que exatamente você não saiba, mas você sente, talvez, o que você está fazendo, o que você quer, vão querer por você e vão te fazer querer o que eles querem. Mantenha-se sóbrio, basicamente. Não apenas de substâncias externas, mas de pelo menos questionar. E será que eu gosto dessa obra? Será que é difícil? Sabe? Aquilo que é bom, belo, justo, verdadeiro, você sabe o que é. Eu não tô falando de fazer coisas erradas, ilícitas, não é isso. É pro bom. Como dizia Platão, o elevado, não o baixo. Então, o que é aquilo de você que é elevado e tá te chamando hoje? Agora. Dê um passo. É um passo que é necessário. E o resto virá. E o caminho aparecerá. A gente se vê em breve.